Muito bem, nossa série de mensagens, os hábitos da felicidade. Nós estamos tendo a exposição da carta aos Filipenses, e o tema de hoje é a prática da vida cristã, a primeira parte dela. Eu vou pedir para você abrir comigo em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 até a primeira parte do versículo 16. Filipenses 2, versículo 12 até a primeira parte do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que possa agir nesse momento, para termos a correta interpretação e também aplicarmos este texto em nossas vidas a partir de hoje. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Um famoso escritor chamado Mark Twain, ele falou a seguinte frase: poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. Não sei se você passou por alguma situação parecida com isso, não sei se dentro da tua casa a comparação com o seu irmão, ou com algum primo, ou com alguém era constante, com algum colega, mas que é difícil de suportar. Um bom exemplo é. Sabe o que mais nos perturba? Sabe o que mais mexe com o nosso coração? Um bom exemplo. É porque, apesar dele ser fantástico, ele ser perfeito, muitas vezes ele pode ter efeito nenhum em nossa vida. Não pode mudar nada. Quando a gente tem a admiração de um grande líder, quando a gente tem uma admiração por um grande nome, uma pessoa, isso serve de inspiração. Puxa, eu quero ser igual. Mas não nos serve de capacitação. Como? A gente sabe muitas vezes o alvo, o fim, a chegada, mas como eu vou chegar lá? Muitas vezes a gente não consegue, a menos que essa pessoa a quem a gente coloca, a gente aspira, ela realmente de fato mexa com os nossos sentimentos, mexa com a nossa vida, mexa com as nossas aptidões. A gente não consegue chegar. Fica o exemplo lá longe e nós aqui. Fica aquele ideal perfeito e nós longe. A gente nem consegue se comparar. A gente acha que nunca vai chegar aos pés de tal pessoa. A gente precisa mais do que o exemplo supremo que nós vimos nas últimas 2 semanas. O exemplo supremo de submissão que é Jesus Cristo. Nós precisamos de algo
que nos capacite e que nos dê poder de dentro para fora. O apóstolo Paulo acabou de dar o exemplo de Jesus Cristo como o maior, o supremo. Ele é o exemplo de submissão total. A gente lê, se maravilha com os versículos de 6 a 11, não é verdade? A gente acha isso fantástico. Ele que se esvaziou, que se tornou homem, se tornou servo e morreu. Nós achamos isso fantástico. E você conhece a história. Mas como eu coloco esse tipo de submissão em prática? Como a gente vai pegar isso que nós aprendemos e aprendemos nos últimos 2 domingos e vamos colocar a submissão em prática? De que maneira eu ouço muitas vezes isso, um mero mortal, posso alcançar o mesmo nível de realização de Jesus Cristo? Para algumas pessoas que não entendem, o fato da gente querer imitar Jesus soa arrogante. Não, você quer ser imitador de Jesus? Jesus é assim igual, ninguém consegue imitar. Não, mas eu estou tentando. Não precisa não. Sou arrogante. Por outro lado, muitas vezes a gente nem tenta. Muitas vezes a gente desiste logo que começamos. E a gente, por causa do nosso orgulho, nem ousa imitar a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está trabalhando com pessoas reais, com uma igreja real, com crentes no Senhor Jesus como eu e como você, ali daquela cidade, naquele contexto extremamente romano, onde eles se achavam um pouco melhores que as outras cidades da região, porque eles tinham direitos a mais dentro do império. Mas pessoas. Então o apóstolo Paulo ele vai apresentar ali esse padrão divino para a gente aprender a submissão. E como deixar que esse poder inunde a nossa vida para a gente poder realizar. Versículo 13 é o versículo chave do restante do capítulo. Se o versículo 3 era o versículo chave da primeira parte, o versículo 13 é o que vai nos ajudar a entender. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Eu quero ser submisso, eu quero aprender submissão. Muito bom. Com certeza isso não veio da sua carne. Como fazer isso? Deus também vai efetuar o realizar. Porque tudo isso é feito de acordo com a vontade de Deus. E aqui ele fala que é boa, mas nós sabemos que em Romanos capítulo 12 ele fala que ela é boa, perfeita e agradável. E tem gente que corre da vontade de Deus, sabe, conhece todos os pormenores, mas fala, não, é muito difícil, não é para mim. Mas a gente não consegue realizar isso se nós não vivermos como um exemplo de encarnação. Porque agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. Ele habita, ele me cela. E queridos, infelizmente eu tenho encontrado com pessoas que a vida cristã ela é uma montanha russa, altos momentos especiais com Deus, momentos marcantes, baixadas, depressão espiritual, longe de igreja, não quer ouvir falar. Infelizmente eu tenho encontrado pessoas assim. Mas eu creio que a vida cristã ela tem que ser um processo constante, onde Deus vai operando nas nossas vidas.
Ele vai operando em nós, e a cada dia Ele vai nos ajudar a colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. Esse é o processo. Nós vamos cultivar a submissão a Deus, nós vamos cultivar com a porção diária que Ele vai nos dar. Por isso a gente quer ver, gostaria de trabalhar entre hoje e semana que vem 3 práticas para a gente ter uma atitude da submissão. O exemplo a gente já viu, é Jesus Cristo. Hoje e semana que vem nós vamos ver 3 práticas. A primeira prática é cumprir um propósito. O propósito já foi dado, o propósito já foi estabelecido por Deus, cabe a nós agora cumprir, e nós vemos isso no versículo 12, no versículo 14, no versículo do 14 ao 16. Algo que chama a minha atenção é a expressão ponham em ação a salvação. Talvez, se você lembra desse versículo na revista atualizada, vem a expressão desenvolvei a vossa salvação. E a gente fica pensando, o que é para desenvolver? A salvação é esse pacote de bênção tão completo, é esse pacote de benefícios que Deus nos dá. O que eu tenho que desenvolver? O que falta? Aonde que eu tenho que chegar? Mas a primeira coisa que nós temos que explicar, que colocar em prática, colocar em ação ou desenvolver, não quer dizer conquistai a vossa salvação, de maneira nenhuma. Nós sabemos que o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas que já são convertidas, pessoas que já são cristãs. O versículo 1 do capítulo 1 fala aos santos de Filipe, e a gente sabe pela Bíblia que santos são os vivos e não os mortos. Nós, eu e você, já aceitaram. E esse verbo de pôr em ação, desenvolver, ele tem o sentido de você trabalhar até a consumação, trabalhar até o fim. É igual a sua professora te dava um problema de matemática e ela falava, resolva o problema, não é verdade? Se você teve algumas professoras ou professores tão severos enquanto eu tive, não bastava colocar só o resultado final, ele queria ver o quê? Como que você chegou lá? Porque senão você podia copiar ou dar uma olhada, né? Errado, tá? Para ver o processo de como você saiu do problema até a resolução. E é essa a ideia. Mais ou menos como trabalhar em uma mina de ouro, de ferro, de diamante, e você vai para lá e vai extrair o máximo possível dela, até o último pozinho daquele minério precioso. Dê uma olhada nisso aqui. Uma foto real. Isso aqui são prédios. Isso fica na Sibéria, numa cidade chamada Mir. Isso aqui, queridos, é uma mina de diamantes. Ela tem 500 metros de profundidade e tem 1,5 km de tamanho. Escavaram até acabar. Olha o que o ser humano é capaz, gente. Isso aqui é uma casa. Olha o tamanho da casa
casa perto do buraco. É essa a ideia de você desenvolver, é chegar até o fim. Ou ainda, é você trabalhar num campo, trabalhar numa safra, para você ter a melhor colheita possível. Olha isso aqui que interessante. Mostra a produtividade do nosso querido café no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 1960 se colhia em torno de 5 sacas por hectare. Só vai até 2016, já tinha quebrado a barreira das 25 sacas por hectare. Em um pouco mais de 50 anos, quintuplicou a produtividade. Isso é extrair mais, porque é um número relativo, é por hectare. É isso que Ele quer que a gente faça, que a gente extraia o máximo da salvação que Deus nos deu. Então, o propósito que Deus nos dá é de alcançar a semelhança de Cristo. Esse é o máximo que nós podemos fazer com a salvação. Extrair o máximo da nossa salvação é colocar o padrão mais alto para chegar ao mais próximo de Cristo. Isso não quer dizer que na vida a gente não vai ter problema. Isso não quer dizer que vai ser fácil fazer isso. Mas quer dizer que Deus vai nos ajudar a lidar com todo tipo, toda sorte de problemas, para extrair o máximo dessa nossa vida. Assim como uma mina de diamantes, assim como um campo, a vida cristã, ela tem esse potencial tremendo, que às vezes a gente sente que está empacado, não é verdade? Que não vai, que a gente não cresce. Mas Deus quer nos ajudar para chegar nesse potencial, em tudo aquilo que Deus planejou para você. Uma das coisas mais maravilhosas que nós como cristãos temos que saber é que Deus tem um plano para nós. E esse plano, Ele pensou lá de antemão. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que Ele preparou as boas obras para nós de antemão lá atrás. Como a gente viu na série de José, uma grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje é que a gente tem problema de ser autêntico. A gente gosta de ser imitação, muitas vezes imitação barata de outras pessoas. E a gente quer ser como grandes homens, grandes mulheres na vida, a ponto de ficar chato. Quer imitar o sotaque da pessoa, quer imitar o jeito de gesticular. Querido, você é do jeito que Deus te fez. Porém, todos nós estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Nós devemos ser autênticos, devemos ser nós mesmos. O pessoal da biologia pode me corrigir, mas mesmo duas flores da mesma espécie, elas não são completamente iguais. A gente tem mexido bastante com a engenharia genética na parte de floração e tudo mais, são os famosos transgênicos. Na verdade, a gente vê aquele Tzinho lá nas comidas, a gente já quer fugir muitas vezes, né? Isso é modificação genética, mas mesmo assim, não são iguais. Então, queridos, essa oração que o apóstolo Paulo faz ali,
para a amada igreja em Filipos de colocar em prática, ponha em ação a salvação. Pode ser uma referência aos problemas que eles vinham passando, e a gente viu que tinham dois tipos de problemas: os problemas externos, falsos mestres espalhando mentiras, e problemas internos. Os irmãos ali tinham duas senhoras que andavam brigadas, e isso ia acarretando num grande problema, porque metade tomava partido de uma, outra metade tomava partido de outra, e isso era um grande problema ali. Mas nós devemos seguir somente o exemplo de Jesus Cristo, somente aquilo que nós vemos de Jesus na vida das pessoas. Às vezes eu brinco, pessoal, se saiu alguma coisa boa aqui do púlpito foi Deus, se saiu alguma coisa ruim foi o Natan. E queridos, essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, de ver o que Deus está fazendo em cada uma das vidas. E olha, eu vou falar para você, o teu estágio espiritual, a tua maturidade espiritual é única, e com certeza você tem muito a nos ensinar, e a gente tem muito que aprender com a tua maturidade espiritual. Porque todos nós, como cristãos santos, condição linda, nós temos pés de barro, nós somos vasos em formação, nós estamos nesse desenvolvimento. Nos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo vai fazer uma grande comparação entre quem é o cristão e quem é aquele que não submeteu a sua vida a Jesus Cristo, as pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Por exemplo, o pessoal que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo vive se queixando, vive discutindo uns com os outros, mas nós temos que se alegrar, se regozijar. A sociedade onde nós vivemos, queridos, ele está falando de 2000 anos e continua a mesma coisa, ela é corrompida e depravada, mas eu e você temos a função de sermos retos, viver uma vida orientada pela palavra de Deus, não pelas leis humanas, porque a palavra de Deus é o nosso parâmetro perfeito. O mundo é escuridão, mas nós temos que brilhar como estrelas. Você tem ideia de como uma estrela brilha? Que a gente vê a luz dela, que viajou milhares de anos-luz, que ela é tão forte nos dias que está limpo, né? Agora choveu, acho que vai dar para de volta ver as estrelas. Queridos, é de uma maneira incandescente, de uma maneira maravilhosa, mas eles são escuridão, nós não. O mundo não tem nada para oferecer. Eu e você, nós temos para oferecer a palavra que gera vida, a palavra que nos deu vida, a mensagem de salvação. Olha essa grande diferença, queridos. Em outras palavras, se a gente quer que o nosso Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida, a gente tem que se tornar testemunhas aptas para um mundo que está precisando de Deus desesperadamente, para
para a gente gritar em todo canto que Jesus é a nossa única esperança. Ele pode e quer transformar todas as vidas. Sabe aquele teu familiar? Jesus pode transformar a vida dele. Sabe aquele teu vizinho? Jesus quer e pode transformar a vida dele. Sabe aquele teu colega de trabalho, aquele teu colega de escola, de faculdade? Pode transformar. Querido, tem uma coisa para te dizer. Ele quer te usar para isso. Ele quer te usar para isso. Interessante que no versículo 15, ele fala para sermos filhos de Deus inculpáveis no meio. Não é a parte, não é isolado, não é lá, aqui dentro. Gente, ser crente aqui na igreja é muito bom, é muito fácil, é muito gostoso, mas fala para a gente ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Não é para a gente sair, é para a gente estar no meio. Então o apóstolo Paulo, desde o começo da igreja, muitas pessoas tinham dificuldade sobre santificação. Espera lá, mas se o mundo é podre, se a carne, como que vai funcionar a minha santificação? No meio da depravação, vocês vão viver a santidade. No meio da lama, vocês vão mostrar a diferença. Sabe por quê? E ainda de março do ano passado para agora, eu tenho visto alguns cristãos que optaram por uma quarentena espiritual. Se isolaram nas suas casas, não querem ter contatos com outros cristãos, vão trabalhar, vão ao mercado, mas para as igrejas eles não voltam. O que é isso? Ou ainda, nossa, não vou lá, vai ter muito não crente. Oi? Você foi chamado para quê? Para ficar aqui entre os iguais? Não, querido, é lá que você vai fazer a diferença. É lá. No tempo de Jesus, tinha uma linhagem teológica que fazia exatamente isso: os fariseus. Os fariseus, eles alienavam, eles isolavam o resto da sociedade da verdade, da realidade. Sabe por quê? Os fariseus, eles tinham desenvolvido uma justiça própria. Ou seja, pegaram lá, falaram: para ser judeu de verdade precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Se você já leu os evangelhos, você sabe que os fariseus são o grupo que Jesus mais falou contra. Porque eles pegaram algo bom, algo perfeito, e submeteram todo o povo a medo, a escravidão, para ter controle. Queridos, não podemos voltar a esse tempo nunca mais. E eu tenho visto muito isso. Pessoas que querem ditar regras do que é certo e do que é errado, completamente contrário à palavra de Deus. Porque, queridos, a gente não vai ver os propósitos de Deus se cumprirem na minha e na sua vida, se a gente se isolar do mundo. Mas quando a gente for ministrar ao mundo, como que eles vão ser salvos? Como a nossa cidade, o nosso bairro vai ser salvo? E a gente, bem brasileiro, acha que a solução vai ter que vir de fora. Não, vai vir alguém de fora. Não, a solução é você, porque você já está no lugar mais estratégico que Deus queria. Os teus contatos são os melhores, os teus círculos de amizade já estão estabelecidos. O exemplo tem que
cumprir o propósito, fazer a diferença onde nós estamos. Segundo lugar, versículo 13, e esse é a segunda que a gente vai ver. Semana que vem a gente vai ver a outra metade da segunda. E o terceiro ponto é receber poder. O que de fato quer dizer o versículo 13? O apóstolo Paulo está introduzindo um princípio que a gente tem que levar muito em conta. O princípio é o seguinte: Deus tem que operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Entenderam? Ele tem que transformar o meu e o seu coração primeiro, para aí a gente sair pelo poder dele. Não é novo, não é novidade do Novo Testamento. Isso nós vemos em toda a Bíblia. Alguns exemplos: Moisés, Davi, os apóstolos. Vou pegar o exemplo de Moisés. Pegar essa fase da vida de Moisés, tá? Não a fase dos 40 anos lá de neto do faraó, e não a fase conduzindo o povo, a fase do meio, uma fase que pouca gente dá ênfase, mas aonde Moisés estava sendo lapidado, 40 anos, cuidando dos negócios do sogro. Imagina, gente, ali, ovelha, no deserto, numa região inóspita. Deus teve que operar na vida de Moisés primeiro, preparando, lapidando, para que depois ele fosse usado, para que depois Deus pudesse agir por meio de Moisés. Sabe qual é a dificuldade nossa com isso? Que nós estamos na época do instantâneo, desde o macarrão até tudo, e a gente acha que espiritualidade, que conhecimento é instantâneo, que é ler uma teologia sistemática, fazer um curso teológico, vai me dar conhecimento automático. Quando eu vejo exemplos assim, 40 anos sendo lapidado para ser usado por Deus, eu abaixo a minha cabeça e falo: Deus, o Senhor que está querendo me ensinar hoje? Sabe por quê? Deus está mais interessado na sua vida do que Ele pode fazer por meio de você. A gente deveria prestar mais atenção nisso. Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer momento, de qualquer jeito, sem a gente, não é verdade? Mas Ele escolheu usar a gente. Então, primeiro, nós temos que se deixar de ser trabalhados por Deus, porque a nossa vida tem que estar dentro dos propósitos de Deus. O que nós vamos fazer também vai estar, é uma consequência. Assim como a felicidade não é um alvo para a gente colocar na nossa vida, é uma consequência de hábitos de um cristão verdadeiro. Deus quer nos usar. Mas existem cristãos que têm dificuldade. E os filipos ali estavam com dificuldade. Os filipenses, desculpa, eles estavam com dificuldade, porque eles queriam agradar a Deus. Mas eles esqueceram que eles têm que obedecer a Deus para agradar a Deus. Quando Samuel chega para repreender Saul, porque Saul não esperou para fazer o sacrifício do jeito que Deus tinha mandado. Saul espera Samuel, e Samuel não vinha. Saul falou: não, eu tenho que fazer.
E aquelas coisas, né? Coisa de pai e mãe. Quando você decide fazer, Samuel chega. E aí Samuel fala: Saul, Deus tem mais prazer que ele seja obedecido ou por sacrifício? Não é mais importante obedecer do que sacrificar? Por que você não esperou? E por causa desse fato, o trono, a dinastia foi tirada de Saul. Porque obedecer é mais importante do que sacrificar. E a obediência pode muitas vezes ser uma luta dentro de nós, porque a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não quer, porque a gente sabe os custos. Mas tem um ponto que ela vira, e a obediência, querido, se torna um prazer na nossa vida. Ela pode ser uma luta no começo, mas depois ela começa a ser prazerosa obedecer ao nosso Deus. Começa a ser prazeroso. E esse poder que opera em nós é o poder que vem do Espírito Santo. Interessante que a palavra efetuar, do versículo 13, a raiz dela é de onde nós tiramos a palavra energia hoje em dia. Então é a energia de Deus que opera em nós, porque sem energia você pode ter o melhor projetor, a melhor caixa, o melhor som, mas eles não irão funcionar. É a energia, é o Espírito Santo trabalhando em nós e por meio de nós. Queridos, precisamos ter fé para exercer submissão. Nós precisamos crer que as promessas são verdadeiras, que Deus vai realizar a vontade dele nas nossas vidas, e isso é bom, é perfeito, é agradável. Que ele vai cumprir os propósitos dele, não o nosso. Isso nós vimos pelo exemplo de Jesus, e agora nós estamos vendo o poder do Espírito Santo para a gente fazer isso. Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa semana. Semana que tem feriado, na verdade, quarta-feira. Nós temos o feriado municipal. Primeira pergunta: será que a minha vida cristã ela é um processo de crescimento constante? Ou ela tem sido altos e baixos? Eu tenho tido momentos maravilhosos com Deus, e do mesmo jeito que é aquele pico, aquele auge, aquele máximo, depois eu tenho vales profundos. Vamos trocar isso, essa gangorra, essa montanha russa, por um crescimento constante, diário com Deus. Sabe por quê? É Deus operando dia a dia em nós que vai nos transformar. Qual que é o propósito da sua vida? Será que o nosso propósito de fato é ser semelhante a Cristo? E não semelhante ao líder A, ao líder B, à pessoa C, e muitas vezes sendo cópias, e nunca de fato eu vou ser eu mesmo, para ser usado como Deus quer que eu seja usado. Onde a gente se encaixa? Próxima pergunta: será que eu tenho caído nessa conversa de isolamento do mundo, vivendo uma coisa parecida com uma quarentena espiritual? A
alienado. Eu falo, Deus nos chamou para ser diferente, não estranho. Tem muita gente achando que o cristianismo é ser estranho. Não, nós temos que ser diferentes. Uma posição bem marcada. Não vamos sair aí criando regras e querendo que os outros apliquem as regras que eu criei, e muito mais. Nunca vamos pelo caminho de ser uma religião do medo, do pode, não pode, de escravidão. Olha, se você não fizer isso, vai perder a sua salvação. Coisa horrível, que tragédia. Religiosidade, legalismo. Última pergunta. A minha vida está dentro dos propósitos de Deus? Você sabe claramente o que está dentro e o que está fora. Porque Deus está mais interessado em você, na sua essência, no seu relacionamento, do que você pode fazer por Ele. Não é um Deus utilitarista, eu quero você para fazer tal coisa. Não. Como que está você, o teu coração, a tua devoção? Você ser utilizado por Deus é consequência. Consequência desse relacionamento real, verdadeiro. Esse relacionamento tão prazeroso que é. Hoje então a gente começou a ver que nós devemos cumprir um propósito e receber poder para enfim ter uma atitude de submissão, para enfim colocar em prática o exemplo supremo de Jesus Cristo. Devemos cumprir o propósito de Deus. Cada um tem um. A vocação que Deus nos dá é cada uma diferente, mas todos nós juntos queremos ser cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo, a agir da maneira que Jesus agia, a pensar da maneira que Jesus pensava, a sentir do mesmo modo que Jesus sentia, mas do nosso jeito, não copiando alguém. E esse poder que efetua, que vem e tem tanto querer quanto realizar, é o Espírito Santo dentro de nós. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por um texto tão rico, te agradecemos por contrastes tão claros. Sabemos exatamente o que o Senhor espera de um cristão, de um discípulo de Jesus, e como é o mundo. Senhor, continue a falar aos nossos corações, que esse texto realmente seja verdade nas nossas vidas. Senhor, ajuda os meus irmãos e continua a me ajudar a desenvolver, a colocar em prática, em colocar em ação toda essa salvação, a chegar ao máximo aquilo que o Senhor fez por nós. E Senhor, continua a nos encher, a nos capacitar do Teu poder pelo Espírito Santo. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.